Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência no vídeo 450. Esse é o vídeo 450 do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8º. Agora a pergunta de número 18. Pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Aí aqui São Luís dá uma chamadinha simbolicamente em Allan Kardec, porque Allan Kardec ele testava o máximo possível se o espírito ali estava respondendo corretamente ou não, né? Até porque, olha só para você ver, São Luís responde assim, ó, não faça jogos de palavra. Não faças jogo de palavra. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver neles realmente agregação de matéria, como nos vossos corpos sólidos. Então, olha só para você ver, existe essa agregação de matéria nesses corpos tangíveis, ali através daquele processo do desejo, da vontade, né, do espírito. Mas, como São Luís mesmo aqui está dizendo, agregação de matéria, como nos vossos corpos sólidos. Mas não significa. Agora nós temos que analisar que esse processo ele é relativo. De acordo, eu tenho que repetir isso aqui quantas vezes for preciso. De acordo com a evolução do espírito. Por quê? Porque nós temos conhecimento, nós não podemos deixar de dizer isso. Nós temos conhecimento de seres aqui na Terra que, devido à evolução deles, não só tornaram certos desejos tangíveis, como também sólidos. Então aí são seres que eles estão assim além, o seu conhecimento está além do que nós imaginamos e que temos conhecimento. Tanto é o caso, como já citei várias vezes, o caso de Sai Baba. Os cientistas, analisando alguns objetos por ele manipulado ali naquele momento, e através de sua vontade, seu desejo, né, manipulando e tornando-os tangível, os cientistas chegaram a uma conclusão através da ciência da Terra, que aquilo ali se tratava de corpos sólidos.
enquanto tem uns que a tangibilidade, ela, dentro de um certo tempo, ela se desintegra, desaparece. Mas tem outros que, devido o estado da transformação das moléculas, das partículas, né, ali daquela matéria ali, já adentra um quadro sólido. É o caso de alguns objetos elaborados por Sai Baba. Então esse processo ele é muito relativo. Nós temos que ficar muito atento com relação a essas questões, porque nós não podemos afirmar, né? Afirmar sim para o lado do impossível. Porque se tratando-se de espíritos evoluídos, tudo é possível. Em se tratando de espírito evoluído. No entanto, olha só para você ver, aqui na questão agora, nós já vamos para a pergunta de número 129. Kardec ele diz assim, ó, a teoria acima se pode resumir desta maneira. O espírito atua sobre a matéria. Então, o espírito evoluído, ele atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer. Então você observa que tem que ser um espírito mais evoluído. Um espírito meia boca, coitadinho, ele não consegue não. Objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra, né? Então, a teoria acima se pode resumir destas maneiras. O espírito, o espírito mais evoluído, atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra, né? Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima. Então, ele pode operar na matéria elementar uma transformação íntima, de acordo com o seu desejo. Ele pode operar, né? Então, que ele confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo. Olha só. Quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária. Você viu só, né? Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade, ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade tangível, né? Isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém, não, olha só, a formação,
porém não criação. Atento que do nada o espírito nada pode tirar. Então, olha só para você. Há formação, porém não criação. Então, isso significa que, a partir do momento em que ele aposta, vamos usar esse termo, que ele aposta-se do fluido cósmico universal, ali o seu desejo, a sua vontade, ele opera na matéria universal, né? Deixa eu ver aqui. Subordinado à sua vontade ou à sua necessidade, que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém, não criação. É o que nós dissemos no outro vídeo, que todos os seres que apossam, né, do fluido cósmico universal, eles, através do seu desejo, da sua vontade, mas o espírito evoluído, esses espíritos inferiores, eles não têm acesso ao fluido cósmico universal. Então, eles dão forma, né, de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade, né, a um objeto tangível, momentâneo, assim, a um período tangível, mas momentâneo, uma durabilidade assim de pouco tempo, desagrega, desaparece e tudo mais. Mas isso é relativo. É relativo porque de acordo com a evolução de muitos seres que nós temos conhecimento, eles não só processando esse fluido cósmico universal através do seu desejo, da sua vontade, eles não só tornam aquele objeto tangível, como também sólido. Nós não podemos dizer que não estamos com isso afirmando, mas é a lógica dentro da evolução, onde o ser evoluído, ele pode muitas coisas além da nossa imaginação realizar. Ele pode realizar muitas coisas além da nossa imaginação, uma vez que ele, tendo conhecimento e sendo permitido, ele pode. Então aqui está dessa forma, mas para que possamos raciocinar de que tudo é possível. Então, há formação, porém não criação. Então, ele forma, vamos dizer assim, ele manipula aquela energia ali e forma-se um molde, vamos pensar assim, apenas um molde. Então, ele só apenas forma aquilo ali. Por quê? Porque aquelas energias, aquele fluido já existia, ele apenas só manipula. É como, por exemplo, o escultor, né? O escultor, nossa, mas que imagem linda! Ele esculpiu, mas a matéria sólida já existia antes, bastando apenas que ele ali,
né, trabalhasse e imprimindo naquele bloco de pedra, de mármore, a sua vontade, o seu desejo, o seu pensamento, né? Então ele vai construir uma estátua. Então ele tem na mente dele aquele desejo, ele tem na mente dele aquele pensamento, né? O que ele vai esculpir ali naquela pedra. Então observa que ele já encontra a matéria pronta, né? Ele já encontra ela elaborada ali. Ele vai só esculpir. Mas ele não pode criar o fluido cósmico universal. Espírito, seres nenhum cria o fluido cósmico universal. Vamos dizer assim, vamos usar esse termo por falta assim de termos, devido à nossa pobreza na nossa evolução. O fluido cósmico universal vou usar esse termo agora, termo mais pejorativo. O fluido cósmico universal é um atributo exclusivo de Deus, de mais ninguém. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele consegue criar o fluido cósmico universal. Gente, só Deus. Ninguém tem, eu vou dizer esse outro termo que é pejorativo, ninguém tem esse poder. Existe tanta coisa no universo e nas dimensões com relação à evolução, com relação a Deus, que muitas pessoas às vezes ficam assim até assustadas quando nós usamos esses termos aqui. Mas não, isso é a lógica, isso aí é o bom senso. Nós temos que entender que por mais que muitos espíritos conhecem muito a respeito dos desígnios, das leis de Deus, mas conhecer é uma coisa. Agora, detentor daquelas leis é outra diferente. E detentor só o Criador. Espírito nenhum, eu vou usar o termo espírito, porque não seria nem espírito. Mas espírito nenhum tem o poder de criar o fluido cósmico universal. O muito que dentro da evolução, espíritos muito evoluídos, eles se apossam daquele fluido cósmico universal e da forma, né? E não criação. Eles não criam o fluido cósmico universal. Eles não criam aqueles elementos, mas eles têm condições de manipular todos aqueles elementos. Agora nós temos que entender que esse termo também, fluido cósmico universal, ele está de acordo com o nosso nível evolutivo. Mas nós temos que entender que em matéria-se de eternidade, e se tratando-se de universos e universos, não existe como atributo do Criador só o que nós conhecemos com o termo de fluido cósmico universal. Existem outros elementos, atributos do Criador em outros patamares evolutivos, além da nossa imaginação, que os seres naquele nível em que se encontram
eles dão formas a outros tipos de elementos que nós também desconhecemos. Mas aí não há necessidade de nós tratarmos desse assunto, por mais que nós temos um pouquinho de noção com relação a esse assunto, mas não há necessidade, até porque nós ainda não estamos dando conta, nem aqui no nível que nós nos encontramos, né? Então nós temos que tratar do que encontra-se no nosso nível evolutivo, sabendo que o que se encontra no nosso nível evolutivo, nós ainda temos que medir muitas palavras e procurar alguns termos, e onde às vezes nem encontramos termos devido ao processo de inferioridade que nos encontramos. Você pode pensar assim, mas eu não entendi nada. Mas é muito fácil, né? É muito fácil essa questão, né? É só pararmos, raciocinarmos, né? E dentro desse raciocínio buscar a lógica dentro das teorias, que nós conseguimos chegar a um consenso, né? Conseguimos chegar a um consenso. Nós estamos procurando aqui outros termos para substituir outros aqui, mas confesso que não estamos encontrando, mas não tem problema. Então, partindo para a pergunta de número 130, Kardec diz assim, ó: a existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, né? A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência. Para você ver como que são as coisas, está quase que admitida hoje pela ciência. Isso praticamente há 164 anos atrás, que hoje é 2022. Então, para você ver o estado de ignorância na evolução que nos encontramos, né? Que por esse fato, por esse motivo, aliás, da ignorância, a dificuldade em admitir a existência dessa matéria elementar única, né? E os espíritos, pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria. Então, olha só para você ver. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, essa matéria elementar, né? O fluido cósmico universal. Mas só que muitos ainda não admitem isso. É lamentável, mas fazer o quê, né? Faz parte do processo evolutivo. Temos certeza-se de que em outros planetas mais evoluídos que a Terra, os seres nesses planetas, eles desfrutam melhor desses elementos todos, devido já ao conhecimento que eles possuem, não presos a essa condição de ignorância, né? Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que pelas transformações, porque passa, então pelas transformações, porque passa,
também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa. Fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes pode dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Então, e olha só para você ver qual a menor partícula da matéria. Ainda aqui na Terra ainda temos essa dificuldade ainda. A menor partícula da matéria é o átomo, composto de elementos elétrons, nossa, agora me esqueci agora, elétrons, são 3 elementos, eu esqueci agora. Fótons, nêutrons, eu acho que é isso mesmo. Um elemento, olha só, uma partícula da matéria. Agora, imagina as outras partículas que nós desconhecemos. Vamos para o próximo vídeo.